Hoje vamos entender o que é a marca da besta. Em Isaías 14:14, aqui fala de Satanás. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o sonho de Satanás é ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Mas Deus é o Criador de todas as coisas. E Satanás é apenas uma criatura. Satanás sabe que ele não pode criar nada, porque ele não tem poder para criar. Mas ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Então na Bíblia tem um princípio, que tudo que Deus cria, Satanás copia. Ele faz uma cópia, uma contrafação. Apocalipse 13:16. Aqui que nós temos a marca da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa é a marca da besta. A besta é um poder levantado por Satanás nessa terra. A besta. E esse poder levantado por Satanás na terra, ele vai colocar uma marca, certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, na testa ou na mão. Por que Satanás vai usar a besta para colocar uma marca sobre a mão ou sobre a fronte? É porque na Bíblia quem coloca uma marca na mão e na fronte é Deus. E Satanás, ele quer ser igual a Deus. Então ele está tentando copiar Deus. Ele está tentando colocar uma marca sobre a mão e uma marca na fronte. Então, para descobrir que marca é essa, nós temos que saber o que ele está copiando. Se nós descobrirmos na Bíblia qual é a marca que Deus coloca na mão e na fronte, então nós vamos saber qual é a marca que o diabo, que a besta vai colocar. É uma cópia, é uma contrafação. E aonde na Bíblia que Deus coloca uma marca na mão e na fronte? Vamos descobrir. Em Deuteronômio 5 nós temos a repetição dos 10 mandamentos. E ele vai repetir os 10 mandamentos. Aí em Deuteronômio 6, ele vai explicar qual é o fim da lei, qual é a finalidade da lei dos 10 mandamentos. O fim da lei é a obediência. Aí ele vai falar dos mandamentos. E ele vai explicando a finalidade dos 10 mandamentos, que é a obediência. Olha o que ele diz no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. São dos 10 mandamentos, é para a gente colocar no coração. Tu as inculcarás a teus filhos, é para colocar na cuca, na cabeça dos nossos filhos, os 10 mandamentos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Olha só, a Bíblia está dizendo que se nós colocarmos estas palavras, os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei de Deus, se nós colocarmos no nosso coração, se nós ensinarmos aos nossos filhos, se nós falarmos dos 10 mandamentos quando estivermos dentro da nossa casa, quando nós estivermos andando pelo caminho, se nós ao deitar e ao nos levantarmos, nós falarmos dos 10 mandamentos, ou seja, se nós vivermos os mandamentos dentro da nossa casa, olha o que vai acontecer. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Olha que maravilhoso. A Bíblia diz que se você obedecer os mandamentos, ensinar os seus filhos, viver dentro da sua casa, viver na sua vida, desde o seu deitar até o seu levantar, que Deus colocará um sinal na tua mão e no frontal entre os olhos, porque a obediência, a guarda dos mandamentos, te serão um sinal na sua mão e o frontal entre os olhos. É a marca da obediência que Deus coloca nos seus filhos fiéis. Ele vai repetir isso em várias partes da Bíblia. Vamos ler mais um verso.
Deuteronômio 10, as segundas tábuas da lei, ele vai falar dos 10 mandamentos. Em Deuteronômio 11, ele continua falando dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. E depois ele continua falando os benefícios da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos, os benefícios da obediência dos 10 mandamentos. Ele vai falar vários benefícios da guarda dos 10 mandamentos. Mas quando ele chega no versículo 18, olha o maior benefício. Ponde, pois, estas minhas palavras, os mandamentos, no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Para você ter a marca na testa ou na mão de Deus, você tem que colocar as palavras, os 10 mandamentos no nosso coração e obedecer os mandamentos de Deus. Então, Deus ele coloca uma marca na nossa mão e no frontal entre os olhos quando nós obedecemos os 10 mandamentos. É o sinal da obediência. Se quando Deus coloca a marca na nossa testa e na nossa mão, é quando nós obedecemos os 10 mandamentos, como que nós podemos fazer, então, para receber a marca do diabo, a marca da desobediência? É muito simples. Quando nós obedecemos os mandamentos, Deus coloca uma marca na nossa mão e na nossa testa, quando nós obedecemos, a marca da obediência. Quando nós desobedecemos, nós recebemos a marca do diabo na mão e na testa. Apocalipse 13:16. Então a besta vai colocar em todos, nos pequenos, nos grandes, nos ricos, nos pobres, nos livres, nos escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Se quando nós obedecemos os 10 mandamentos, Deus coloca uma marca na nossa testa e na nossa mão, então a besta, o que a besta vai fazer? A besta vai levar o mundo a desobedecer os 10 mandamentos, esse poder levantado por Satanás na terra. Ele vai levar os povos, todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, vai levar todos a desobedecer os 10 mandamentos. E quando se desobedece os 10 mandamentos, a besta coloca a sua marca de desobediência sobre a mão e no frontal entre os olhos. É uma cópia da marca de Deus. Quando nós guardamos, obedecemos os 10 mandamentos, a Bíblia diz em várias partes de que Deus coloca uma marca na nossa testa e na nossa mão. E agora o diabo vai fazer uma cópia disso. Ele vai levar as pessoas, a todos, a desobedecer os 10 mandamentos, e aí vai colocar a marca do diabo na mão e na fronte, o sinal do diabo, o sinal da desobediência. Deuteronômio 11:26. A bênção e a maldição. Olha o que Deus diz. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, na Bíblia, a bênção e a maldição. É a bênção quando você obedece os 10 mandamentos, maldição quando você desobedece os 10 mandamentos. A marca de Deus na testa e na mão é quando você obedece os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E a maldição é quando você desobedece os 10 mandamentos e você leva a marca na testa e na mão do diabo. Amém?